Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática de hoje, terça-feira, dia 10 de outubro, tem como tema 3 descritores que vocês ficaram no vermelho, no crítico, nos últimos meses. Então, a gente vai rever esses descritores que são sólidos geométricos, D46, planificações, D52 e figuras planas, D47. Ok, turma? Então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro descritor, que é o 46, que é sobre sólidos geométricos. O que eu preciso saber sobre os sólidos geométricos? Primeiro, que eles são tridimensionais, certo? A primeira coisa que você precisa saber é que eles são tridimensionais. Então eu trouxe um esquemazinho aqui que mostra a diferença de sólidos geométricos, de figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. O que eu quero mais que vocês prestem atenção agora é sobre as figuras tridimensionais, que é os sólidos geométricos, que tem altura, comprimento e largura, por isso se chama tridimensional. Diferente dos bidimensionais, que só tem duas dimensões, largura e comprimento. Já já nós vamos falar deles. O que mais eu preciso saber? Saber identificar as faces, as arestas e as vértices de um sólido geométrico. Já foi ensinado, mas não custa nada rever. Isso são as partes de um sólido geométrico. As faces, que são as partes planas, tá certo? As vértices, que são os cantinhos. E as arestas, que são as linhas. Então, isso aqui você tem que decorar essas três partes de um sólido geométrico e saber identificar em qualquer sólido geométrico as três partes. Entendido? O que mais eu preciso saber de um sólido geométrico ainda, professor? Ainda tem mais? Tem. Saber diferenciar um poliedro de um corpo redondo. Então, todo sólido geométrico ele se classifica nessas duas opções. Ou ele é poliedro ou ele é corpo redondo. Então, vamos ver aqui os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros, né, somos formados apenas por superfícies planas. Ele é todo de superfície plana e linhas retas. Por isso se chamam poliedros. E aí eles não rolam. Por ser todo de superfície plana e linhas retas, eles não conseguem rolar, tá certo? Diferente dos corpos redondos, né? Somos formados por superfícies planas também, mas e curvas ou apenas por superfícies curvas. Então, vai ter sólido geométrico que ele tem face plana e curva, e vai ter sólido geométrico que só tem face curva, né? Por isso que eles são os corpos redondos, né? E aí eles conseguem rolar, eles rolam. Quais são aqui? Olha, por exemplo, a esfera ela não tem nenhuma das três características do sólido geométrico. Quais são as três características que a gente acabou de ver? As três partes. Face plana, aresta, que é linha, e vértice, que é cantinho. A esfera não tem nenhum dos três, por isso ela é um corpo redondo. Ela é toda feita de linha curva e arredondada. O cilindro, esse verdinho, ele só tem face plana, que são duas bases. Ele não tem linha e nem tem, que é aresta, né? E nem tem vértice. E o cone, né? Que é esse amarelinho, ele tem uma face plana, que é a base de baixo, tem uma vértice, mas ele não tem aresta e nem face plana. Aliás, não tem aresta, que é linha. Isso quer dizer que nenhum corpo redondo tem linha, vai ter aresta. Um vai ter vértice, dois vão ter face plana e o outro não vai ter de jeito nenhum dos três opções. Por isso que eles conseguem rolar. Então, você precisa saber fazer essa diferença entre poliedros e corpos redondos. Então, agora que vocês já viram as características, o que é que vocês precisam saber, vamos praticar, né? Vamos ver aqui um exemplo. Fernando comprou 3 sólidos geométricos para a aula de geografia, de geometria. Vejam abaixo. Aí eu tenho os 3 sólidos geométricos e a pergunta é: quais os nomes dos sólidos geométricos que ele comprou respectivamente? Ele quer saber o nome desses 3 sólidos geométricos na ordem que eles aparecem, que foram os que foram comprados pelo Fernando. Beleza? Então vamos identificar aqui pelo nome. Primeiro, eu sei que isso aqui é uma pirâmide, porque pirâmide é formada por uma base e a parte de cima é um cantinho. E essa daqui também, porque ela é parecida com a outra. Ela tem um cantinho em cima e uma base embaixo. E esse do meio eu sei que ele é um prisma, porque ele tem duas bases. Ele tem uma base em cima e uma base embaixo, diferente de pirâmide, né? Beleza, eu já sei que é pirâmide, prisma e pirâmide. Mas todos eles têm sobrenome.
É pirâmide o quê? É prisma o quê? E o sobrenome é dado de acordo com a base do sólido geométrico. A primeira pirâmide ela é formada por uma base, a base dela é a forma de um pentágono, uma figura de 5 lados. Quer dizer que a minha pirâmide tem 5 lados, né? E a base em forma de pentágono, por isso o sobrenome dela será de base pentagonal. Então é pirâmide de base pentagonal. O prisma, do mesmo jeito, gente. O que vai definir o sobrenome do prisma é as bases, que são iguais às bases. Tanto a base de cima como a base de baixo é um triângulo. Então quer dizer que o meu prisma tem 3 lados e ele vai se chamar prisma de base triangular. A última pirâmide, a base dela é uma figura de 6 lados, que é o hexágono, certo? Quer dizer que a minha pirâmide tem 6 lados e o que vai dar o sobrenome à minha pirâmide é esse hexágono. Pirâmide de base hexagonal. Entendido? Então, aonde é que na ordem aparece o nome pirâmide de base pentagonal, prisma de base triangular e pirâmide de base hexagonal? É na letra A, certo? É a resposta correta para esta questão. Vamos para frente. Mais uma questão, aliás, mais 2 questões do mesmo descritor. A questão anterior foi só para identificar os nomes do sólido geométrico. Era bem facinho, né? Agora você vai identificar algumas características desse sólido geométrico. Por exemplo, nessa primeira questão aqui, que é a 2, quantas faces tem o seguinte sólido geométrico? Ele quer só as faces. Face é a parte plana, certo, turma? E aí, se eu tivesse o sólido geométrico em mãos, era bem mais fácil de eu contar essas faces planas. Como eu não tenho, eu estou vendo só no desenho, eu vou ensinar como vocês contarem. Primeiro, vocês têm que saber o nome da figura. Isso aqui é um prisma de base pentagonal. Se ele é prisma, ele tem 2 bases, né? Então, ele já tem 2 faces, ó. As 2 bases é 2 faces. E se ele é de base pentagonal, ele vai ter 5 lados, 5 laterais. Então é só somar agora as 2 bases mais os 5 laterais, ele vai ter 7 faces, que é a letra C de casa. Viu como não foi difícil, aliás? Né? Contei sem precisar pegar no sólido geométrico. Tá bom? Terceira questão. O sólido geométrico abaixo, observe o sólido geométrico abaixo e marque a opção que apresenta o número de arestas. Aí tu tem que se lembrar que a aresta é linha, tá? Aqui eu posso contar riscando as linhas do meu sólido geométrico ou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vamos primeiro riscar as linhas. Eu vou contar as linhas verticais, as linhas em pé. Tá aqui 1, 2, 3, 4. Vou contar agora as linhas da base de cima. 5, 6, 7, 8. Da base de baixo, 9, 10, 11, 12. Então ela tem 12 arestas. Eu poderia ter contado também de outra forma, porque esse paralelepípedo aqui, ele também é um prisma, ele é um prisma quadrangular. Então eu ia contar do mesmo jeito, ele tinha 2 bases, aliás, desculpa, eu vou contar as linhas, né? Ele tem as 4 linhas na lateral, que é nos lados, 4 linhas na base de cima e 4 linhas na base de baixo. 3 vezes 4, 12 arestas, 12 linhas. Letra D de dado. Ok? Mais uma questão do D46 diz o seguinte: sobre o cilindro, é correto afirmar que ele já disse o nome desse sólido geométrico aí, é um cilindro, e ele quer saber o que é correto falar desse cilindro. Isso quer dizer que tem 3 opções dessas 4 aqui que é errada, é falsa. Só uma é correta falar sobre o cilindro. A, é uma planificação? Gente, de cara eu sei que não é. Por quê? Porque a planificação é o sólido geométrico antes de ser montado. Então aqui não, aqui ele já está montado. Não é a planificação, ele é um sólido geométrico. Letra B, tem 3 faces planas, 2 vértices e 2 arestas. Turma, tem uma palavrinha aqui que eu já descarto, que é, né? Aliás, 2, mas por uma eu já daria, nesse caso aqui daria para me descartar, que é as vértices. Vértice não é cantinho? Cilindro não tem canto. Não é verdade? E se você tiver mais entendido ainda sobre corpo redondo e poliedro, tu vai saber que o cilindro é um corpo redondo e tu vai saber que nenhum dos corpos redondos tem aresta. Então essa questão aqui é não, ele não tem isso aí. Certo? C, é um poliedro. De novo eu digo, se você tivesse lembrado
que o cilindro é um corpo redondo, você já sabe que ele não é um poliedro. Se é corpo redondo, não é poliedro. Porque poliedro não rola. E o cilindro, se eu jogar ele aqui no chão, ele vai rolar bem direitinho. Porque ele tem face curva e arredondada, não é verdade? Então é não. Sobrou o que? A letra D, que é um corpo redondo. É sim, ele é um corpo redondo. Formado por linhas curvas e arredondadas. Então a resposta correta é a letra D de dado. Beleza? Vamos agora aos exemplos do D52. Né, que é planificações. Aliás, exemplo não, ao conteúdo mesmo, né? O que é que eu preciso saber sobre as planificações? Que elas são os sólidos geométricos antes de ser montados em sua forma plana. Então, planificação, o nome já diz, é o sólido geométrico planificado, só na forma plana, antes dele ser montado ou desmontado. Aí eu trouxe para vocês aqui uma figurinha já conhecida de vocês que mostra alguns sólidos geométricos desmontados, ou seja, suas planificações, né? Tem aí o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide triangular, a pirâmide quadrada, a pirâmide pentagonal, a pirâmide hexagonal, o prisma triangular, o prisma pentagonal, o prisma hexagonal, o cone e o cilindro. E eu dividi nessa corzinha rosa são os poliedros, na corzinha azul são os corpos redondos. Se vocês lembrarem daquela oficina de sólidos geométricos que a gente fez para vocês construírem, vocês receberam essas planificações aí para fazer. E aí, quando vocês cortam, montam, tudo vira o sólido geométrico. Não é verdade? Então vamos lá, vamos praticar. Primeira questão: quais são os nomes das figuras abaixo? Olha só. Ele te deu aí as planificações. Mas se você montar essas planificações aí para virar um sólido geométrico, qual é o nome do sólido geométrico que vai aparecer? O primeiro aqui vai ser um cone, né, turma? Quando eu fecho, vira um cone. O segundo vai ser uma pirâmide. Eu estou vendo aqui claramente que ela tem 4 triângulos e uma base quadrada. Vai ser uma pirâmide de base quadrada. E o último será um paralelepípedo. Eu estou vendo aqui que ele tem, né, 4 retângulos e 2 quadrados. Por isso é um paralelepípedo. Então, gente, agora eu vou procurar qual é a letra que mostra os 3 nomes nessa ordem: cone, pirâmide e paralelepípedo. Letra B de bola. Tá vendo? Vocês deram o nome às planificações, mas deram o nome do sólido geométrico montado. Mais uma questão do descritor, 52, que diz: a figura representada abaixo é um prisma. Beleza, ele já te disse que é um prisma. Qual é a sua planificação? Turma, qual é a planificação deste prisma? Aí eu tenho a letra A, que é um prisma também. Só que ele vai ser um prisma de base pentagonal, porque se você olhar aí as basezinhas, é um pentágono, né? Eu tenho a letra B, que é um cubo. Por que eu sei, professor? Porque eu estou vendo 6 quadradinhos. Então vai formar um cubo quando for montar. E a letra C é um prisma também, porque eu estou vendo que tem 2 bases, 2 triângulos. É um prisma de base triangular. A letra D será uma pirâmide de base triangular, certo? Então, ele quer saber qual é, né, a planificação desse prisma ali, acima. Se é um prisma, eu já descarto a letra B e a letra D. Mesmo sabendo que o cubo também é um prisma de base quadrada ou quadrangular. Mas eu já sei que o meu prisma lá de cima não tem nada quadrado. Então, eu já descarto o B e o D, sobrou os 2 prismas aí, prisma pentagonal e prisma triangular, A e C. E aí eu vou olhar para as bases do meu prisma lá de cima. Ele é um prisma triangular, então a letra correta é a letra C. Não é o do pentágono ali, a letra A. Não é verdade? Mais uma questão do D52, que diz o seguinte: observe as planificações abaixo. Eu tenho a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Qual das figuras representa a planificação de um poliedro? Aí tu vai ter que se lembrar que poliedros são os corpos redondos formados por partes planas e linhas retas, não é isso? E que não rolam. E os corpos redondos são os sólidos geométricos arredondados, com linhas curvas, que rolam. Então, gente, ele quer saber qual é desses aí que é poliedro. O primeiro, turma, eu sei que é um corpo redondo, que vai formar um cone. O terceiro também vai formar um cilindro, é um corpo redondo. Só sobrou o 2, que é um prisma de base pentagonal. Então, ele é um poliedro.
A resposta correta é a letra C, figura 2. Entendido? Vamos agora a mais um descritor. O descritor 47, que é o descritor das figuras planas. O que eu preciso saber sobre as figuras planas, né? Primeiro, que elas são bidimensionais. Olha só, elas são o contrário dos sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos são tridimensionais, aqui elas são bidimensionais. Aí eu vou mostrar aquele mesmo esqueminha, mas eu vou me ater à primeira figura aqui, que é uma figura bidimensional, que só tem largura e comprimento, diferente do sólido geométrico, que tem altura, comprimento e largura. Tá certo? Então, por favor, saibam diferenciar uma figura bidimensional de uma figura tridimensional. Então, quando eu estiver falando de sólido geométrico, eu não posso dizer que essa figura laranja aqui é um quadrado. Não, ela é um cubo. Agora, quando eu estiver falando de figura plana, eu não posso dizer que essa figura amarela aqui é um cubo, ela é um quadrado. Tá certo? Então tem que saber diferenciar. Então vamos lá. O que mais que eu preciso saber sobre as figuras planas? Saber identificar os nomes das figuras, porque cada figura vai ter um nome. E classificá-las pelos tipos de ângulos. Então, as figuras planas você pode classificar pelos seus ângulos. Por exemplo, quais são os tipos de ângulos mais utilizados pela gente, que nós já conhecemos? O ângulo reto, que é o ângulo em formato de um L, né? Que ele é exatamente 90 graus. Eu tenho o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, é um ângulo que está se fechando. E tem o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, que está se abrindo. Então, eu tenho que saber, conhecer, classificar esses três tipos de ângulos aqui numa figura plana. O que mais eu vou precisar saber sobre as figuras planas? Classificá-las de acordo com o número de lados. Eu classifiquei ela ali só pelo número de ângulos, pelos tipos de ângulos, agora pelo número de lados. Por exemplo, eu tenho aqui a classificação de algumas figuras planas. Toda figura plana que tem 3 lados, ela se chama triângulo. Toda figura plana, né, tem os quadriláteros, que tem 4 lados, são quadriláteros. Que tem 5 lados, são os pentágonos. 6 lados, o hexágono. 8 lados, octágono. 10 lados, decágono. E assim por diante. Tá certo, turma? Aqui é só para vocês compreenderem melhor. Vamos agora aos exemplos. Fábio chegou em casa e viu o horário no relógio abaixo. Qual ângulo está no relógio abaixo? Não tem nada a ver com a hora aqui não, tá, turma? Não é ainda para você identificar a hora no relógio, não. Você vai utilizar os ponteiros do relógio, né, para dizer qual é o ângulo que está formando. E eu vou pegar os ponteiros da hora, o menor e o maior dos minutos. Esses ponteiros aí formam um ângulo. Qual é o ângulo que forma? É o ângulo reto, que é o ângulo exatamente 90 graus? Não, professor. É o agudo, é o ângulo que está se fechando, menor que 90 graus? Também não. Então, ele pode ser um ângulo obtuso, porque ele está se abrindo, maior que 90 graus. Né, turma? Então, a letra correta é a letra C de casa. Mais uma questão. Observe os triângulos. Analise seus lados e ângulos. Então, tu vai analisar as duas coisas nos triângulos aqui, tanto os lados como os tipos de ângulos. Quais dos três triângulos é um escaleno? Aí tu vai ter que se lembrar do que o professor já ensinou. Esse primeiro triângulo aqui, turma, ele é um triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem 3 lados iguais. Todo triângulo que tiver os 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero, de acordo com os lados. O segundo triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais só. O outro lado é diferente, por isso que ele é triângulo isósceles. E o terceiro é um escaleno, que é o que eu estou procurando. Escaleno por quê? Porque ele tem 3 lados diferentes. Se você medir os 3 lados desse triângulo aqui, tem tamanhos diferentes. Por isso que ele é um triângulo escaleno. Então, qual é o que é escaleno? É a letra C, triângulo 3. Ok, essas foram as questões para a gente revisar os conteúdos de hoje. Agora, nós iremos para as orientações para vocês resolverem as atividades de hoje. Beleza? Perdão aqui. Vamos ver quais são as orientações. A primeira orientação é básica, é assistir essa aula aqui, gente. Você não consegue fazer as atividades
pelo menos com aprendizado, sabendo resolver, sem assistir a aula de revisão, porque vocês já estão vermelho nesse conteúdo aqui. Se você não assistir essa revisão aqui, você não vai conseguir fazer nada. Vai fazer por fazer, e fazer por fazer, vocês vão continuar no vermelho. Ou do vermelho para o preto. Não é verdade? Então, primeira coisa é assistir o vídeo da aula. Segundo, resolver a atividade que será disponibilizada no grupo do WhatsApp sobre os assuntos estudados. Eu vou já colocar no grupo uma atividadezinha que vocês vão fazer no caderno. Vocês vão copiar no caderno as respostas. Não precisa copiar as questões. Vão copiar as respostas no caderno dessa atividade que eu vou colocar no grupo. Copia as respostas e o gabarito. Tá bom? Só que fora essa atividade, vai ter a atividade do livro do Pike. Um detalhe. Se você tiver como imprimir, tiver condições de imprimir essa atividade que eu vou colocar no grupo, beleza, imprime e aí você responde diretamente na atividade. Não precisa responder no caderno. Tá bom? E já marca o gabarito que vai ter nela. Entendido? Mas se você não tem condições, faz no caderno. Só não precisa copiar tudo, só as respostas. Então, fora esta atividade, tem a atividade do livro do Pike. Você vai resolver também as atividades do livro do Pike, que é aqueles livrinhos azuis, que hoje nós já vamos utilizar 2, tá? Não vamos utilizar o 1 e o 2. Você vai começar a fazer a atividade do Pike, do volume 1. Então, a primeira atividade que você vai fazer é do volume 1, aquele livrinho que você já tinha, um antiguinho, que é o 1. Qual é a atividade do 1 que você vai fazer? Atividade número 4, das páginas 64 e 65 do segundo bimestre. Professor, ainda não sei identificar esse negócio de bimestre. Gente, eu vou explicar de novo. No volume 1, que é o livrinho que vocês já tinham, tem 2 bimestres, o primeiro e o segundo bimestre. No volume 2, que é o que vocês receberam agora, tem mais 2 bimestres, que é o quarto, aliás, o terceiro e o quarto bimestre. Porém, vocês não precisam se ater a essa questão de bimestre, não. A parte principal é o número da atividade e o número da página. Se tu procurar pela página, tu vai achar a atividade. Então, procura aí no livro 1, a página 64 e 65, que tu acha a atividade 4. Entendido? Então, vocês vão fazer essa atividade no volume 1. Só é uma atividade hoje no volume 1, o resto é no volume 2, é no livrinho novo já, que é o livro do Pike 2, tá certo? E a atividade vai ser a número 2, das páginas 11, 12 e 13, do terceiro bimestre. A atividade 3, das páginas 14, 15, 16 e 17, do terceiro bimestre, tá certo? E a atividade 4, das páginas 18, 19 e 20, do terceiro bimestre. E a atividade 5, das páginas 21, 22 e 23 do terceiro bimestre. Vocês viram aí que no livro 2, vocês vão fazer 4 atividades hoje. A 2, a 3, a 4 e a 5. Tá certo? Então, se atenham às páginas que você acha direitinho. E uma atividade do volume 1. São 5 atividades do livro do Pike, fora que eu vou colocar no grupo. Então, por favor, contem bem as páginas, porque na hora de devolver as respostas, se vier faltando uma página, eu não aceito. Tá bom? Façam sozinhos, não precisa mais eu explicar, né, turma? Você tem que fazer sozinho. O grupo ficará fechado até às 15 horas. E quando o grupo abrir, né, vocês vão devolver através de fotos nas páginas das atividades do livro do Pike. Ou seja, se for 10, 20 páginas, você tem que mandar as 20 páginas tudinho. Tá certo? Foto de cada uma. Legível, né? E mais a foto da atividade que eu vou colocar no grupo. Se você tiver imprimido, você manda a foto da impressão. Se você tiver feito no caderno, você manda a foto do caderno. Não esquece, tem que mandar o gabarito também. Então, é tudo isso aí de foto, tá certo? E vocês vão mandar isso até as 4 horas da tarde, até as 16 horas. Depois das 16 horas eu não aceito mais, só se tiver uma justificativa muito importante. Senão eu não aceito mais, gente, porque eu não vou ficar até meia-noite esperando vocês mandarem atividade, não. Me desculpem, tá bom? A aula é durante o dia, tá certo? Então, façam isso no grupo do WhatsApp. Procurem tirar fotos legíveis. Tem gente que continua teimando, mandando foto velha toda apagada, e eu não vou mais reclamar, não. Simplesmente eu vou ignorar e botar a falta. Vocês sabem que não pode mandar foto desse jeito. Como é que eu vou corrigir alguma coisa de vocês com a foto sem eu poder entender nada? E mais orientações. Não esqueçam de colocar o seu nome completo em cada página do livro do Pike que você responder. Coloque lá bem em cima. Tem gente esquecendo ainda. Se você responder 20 páginas do livro do Pike hoje, você tem que colocar seu nome 20 vezes, uma vez em cada página que você for responder, turma. Tá bom? Não esqueça, não.
Quando for postar as fotos das respostas no grupo do WhatsApp, você tem que se identificar corretamente. Tem gente lá que tem tanta preguiça que só joga as fotos, ou então bota o nome completo. Tem que colocar atividade de matemática com a data de hoje, dia 13/10/2020, o teu nome completo, não é só o primeiro nomezinho, deixa de preguiça, é completo, a não ser que você não saiba qual é o significado da palavra completo, e o nome do professor Júnior Ferreira, tá certo? E depois das 16 horas será postado o link da correção, né? Que todos deverão fazer, pois só valerá a presença quem assistir. Isso aqui também vocês já estão cansados de saber. Não adianta de nada você fazer tudo. Respondi 20 páginas do livro do pai que hoje. Mandei tudinho pro professor no grupo. Mas não fez a aula de correção, não serviu de nada. Levou falta do mesmo jeito. Tá bom? Tá entendido? Então eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho e façam as atividades do jeito das orientações. Ok? Gente, tem uma tarefa extra. Continua tendo tarefa extra. Né? Continuem estudando a tabuada das 4 operações todos os dias dessa semana. Vem surpresa por aí. Eu disse isso semana passada, espero que vocês tenham estudado, mas tem para mim que teve gente que nem pegou na tabuada, tá bom? Eu tô dando chance. Mandei estudar semana passada, tô mandando nessa. Quando chegar a surpresa, não diga que eu não avisei. Tá certo? Pode ser que eu faça já essa semana a surpresa. Não demore nem a semana toda, dê tempo nem você estudar a semana toda. Boa sorte a todos, boa aula, espero que vocês tenham aprendido algo mais sobre esses conteúdos que vocês estão no vermelho, para que vocês possam melhorar os resultados de vocês, tá certo? Não esqueça no final desta aula, né? Se inscrevam no nosso canal, aqueles alunos que ainda não se inscreveram, e clica no gostei. Não custa nada você clicar no gostei. Tem gente que não está clicando no gostei. Tem 10, 15 alunos só fazendo isso. E o resto, cadê? Eu vou começar a prestar atenção nisso. Tá certo, turma? Então, um forte abraço a todos. E até a nossa próxima aula, que é a de correção, mais tarde, se Deus quiser.